Capítulo 500, Inimigo em Comum, 6. A inscrição do Rei Esqueleto. Yonvou conseguiu descobrir por que os espíritos dos gigantes tinham mudado suas falas de repente. No 40º andar, Yonvou deu a inscrição do Rei Esqueleto para Boo como um meio de despertar sua antiga identidade como Fausto. A inscrição deveria ter reagido com os espíritos, causando uma reação inesperada. Não havia nenhum detalhe sobre a história do Rei Esqueleto. Seu irmão mais novo também tinha pesquisado sobre o passado do Rei Esqueleto e encontrou somente informações não verificadas. Por exemplo, como uma criatura morta-viva nasceu do cadáver do último rei dos gigantes e como o Rei Esqueleto era originalmente um soldado enviado pelos deuses de outro mundo. Yonvou achou que seria difícil de encontrar mais informações sobre o Rei Esqueleto do que seu irmão conseguiu adquirir, então não pensou muito nisso quando deu a inscrição para Boo. Mas por que está causando uma reação agora? Como foi que isso não aconteceu quando o Yonvou passou por aqui? O irmão mais novo de Yonvou havia encontrado a inscrição do Rei Esqueleto antes dele. Além disso, considerando que Yonvou passou pelo 60º muito antes de Yonvou ter entrado na torre, era difícil para ele entender por que as coisas tinham mudado. Ele pensou no que poderia ter sido incluído sem perceber no caminho de seu irmão. Devolva. Os espíritos começaram a exigir. O espírito do grande guerreiro se transformou em um ser morto-vivo enorme. Seus músculos e pele estavam emaranhados intrincadamente como vinhas sobre seus ossos resistentes e ele possuía uma aparência bizarra que misturava as características do Rei Esqueleto com aquelas de um ghoul gigante. O espírito olhou diretamente para Yonvou e agarrou o punho da espada enorme, puxando-a do túmulo do gigante lentamente. Um terremoto ocorreu e a colina onde o túmulo ficava começou a desmoronar. Quando o grande guerreiro sacou a espada gigante completamente, sua ponta alcançou o céu e um campo mágico se espalhou em círculos concêntricos. Um campo mágico infundido com a magia do caos rastejante está se espalhando pela Legião dos Grandes Guerreiros Antigos. A Legião dos Grandes Guerreiros Antigos foi afligida com infecção. Guerreiro Antigo 1 está passando por uma mutação. Guerreiro Antigo 2 está passando por uma mutação. A legião infectada de grandes demônios apareceu. Como o grande guerreiro, todos os outros espíritos no andar se transformaram em uma nova forma de mortos-vivos. Talvez por terem obtido um novo corpo ao invés de uma forma espiritual, sua ferocidade tinha ficado mais intensa. Bum! 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 O ar parecia estar fervendo. O céu e a terra tremeram. Quando o desejo por combate da legião se misturou com o ar, Yonvou sentiu sua pele pinicar. Uma poderosa força que não era inferior à dos deuses e demônios se agitou como uma tempestade, fazendo lembrar dos guerreiros antigos que uma vez provaram seu valor ao comandar e conquistaram universos e dimensões inteiros. Vimalakritra sorri em silêncio enquanto se lembra do passado. Cernunno dá um sorriso. Todos os deuses da morte mostram um forte desprezo por aqueles que desafiam a morte e tentam se levantar mais uma vez. Todos os demônios da morte exibem olhares afiados depois de terem visto a aparência de seus antigos inimigos. A maioria dos deuses observando a situação está aterrorizada. A maioria dos demônios observando a situação está coçando seus queixos e se perguntando como podem tomar vantagem de seus antigos inimigos. Vários deuses e demônios do 98º andar expressaram seus pensamentos e preocupações, mas as sociedades divinas foram as que tiveram as reações mais intensas. Assim como os dragões não possuíam uma boa relação com os demônios, os deuses sempre estiveram em conflito com os gigantes. A missão oculta, Legião dos Grandes Guerreiros Antigos, foi atualizada de acordo com as novas mudanças. A missão de cenário, Prova do Rei, foi criada. Missão de cenário. Yonvou arregalou os olhos com a frase que nunca viu antes apesar de ter aceitado várias missões ocultas e repentinas. Usando diferença de tempo, ele procurou rapidamente por pistas no diário de seu irmão, mas não conseguiu encontrar nada relacionado a missões de cenário. O que é isso? Enquanto Yonvou estava se fazendo essas perguntas, uma nova janela apareceu. Missão de cenário / Prova do Rei. Descrição.
Em tempos antigos, os gigantes provavam sua dignidade através de sua coragem, mas as mudanças do tempo os atingiram. Com o passar dos anos, todas as suas tradições e conhecimentos desapareceram. Até mesmo aqueles que se lembravam deles ou contavam sobre suas existências em histórias e contos desapareceram. Valderich, o último rei dos gigantes e grande guerreiro, fez um contrato com um deus de outro mundo para trazer de volta a Era de Ouro dos Gigantes. Ele se tornou o Rei Esqueleto, mas mesmo assim, foi eventualmente esquecido. No entanto, o anseio que Valderich possuía durante sua vida continuou mesmo depois de sua morte. Ele queria que alguém herdasse sua posição. Então Valderich e a legião de gigantes sob seu comando deixou vários túmulos de espadas no 60º andar que continham seus pensamentos e corpos espirituais, testando e observando os jogadores por muitos anos. A aspiração dos gigantes era simples. Eles queriam encontrar alguém que poderia ficar acima do universo inteiro e de todas as suas dimensões. Os gigantes ansiavam por pisar em seus inimigos, independente de quem fossem, e chegar ao pico mais alto do universo. No entanto, no fim, eles falharam, assim como a esperança de que alguém pudesse herdar sua força e perspectiva para continuar com suas aspirações. Eles desejavam o nascimento de um novo rei. Você apareceu com a preciosa inscrição de Valderich, despertando e deixando todos os espíritos dos gigantes no andar furiosos. No entanto, eles foram atormentados pelo sono por tempo demais enquanto vivenciavam um pesadelo sem fim. Liberte todos eles de seus pesadelos, que foram criados pela influência do caos rastejante, e passe no teste para adquirir o título Grande Guerreiro. Se tiver sucesso, você obterá um mais alto reconhecimento de Valderich. Condições: dono da inscrição do Rei Esqueleto. Detentor da missão oculta, Legião dos Grandes Guerreiros Antigos. Possuir habilidades e conquistas favorecidas pelos gigantes. Tempo limite. Recompensas. Título Grande Soldado Guerreiro. Entrada para a etapa oculta Terra dos Gigantes Caídos. Espada do Rei Esqueleto. Primeiro símbolo do Rei. Participação na missão de continuação Prova do Rei e... Eu posso herdar o poder dos gigantes. Yonvou olhou para o conteúdo da missão de cenário com os olhos arregalados em descrença. O conteúdo era tão inacreditável que qualquer um que soubesse mesmo que somente um pouco sobre a raça dos gigantes e suas terras teria ficado louco de entusiasmo. Além disso, a descrição da missão fornecia um motivo definitivo para a extinção dos gigantes. No entanto, outra coisa chamou a atenção de Yonvou. Ele poderia herdar o poder dos gigantes e o poder do rei que chegou ao pináculo de sua raça. Isso não era algo que poderia ser ignorado. Na verdade, um humano normal seria incrivelmente sortudo só por alcançar o despertar do corpo dracônico, mas adquirir os fatores das três raças era quase um absurdo. No entanto, se fosse considerado o último rei dos dragões, Calatus, que deu seu poder para Yonvou e Yonvou, era certamente possível milagres como esse acontecerem. Não só Calatus entregou o tesouro de conhecimento deixado para trás pelos dragões do passado por causa de suas habilidades e capacidades superiores, ele também refinou e desenvolveu as qualidades mais excepcionais dos dragões que Yonvou herdou. Além disso, as qualidades e talentos de um rei de qualquer raça produziam habilidades incríveis e esmagadoras. A tela da missão dizia que Yonvou poderia herdar as qualidades do último rei dos gigantes, o Rei Esqueleto. Era uma oportunidade que Yonvou não deixaria passar, especialmente já que ele precisava dos fatores dos gigantes. Ao mesmo tempo, Yonvou percebeu que o caos rastejante realmente tinha uma de suas mãos em cada canto da torre. Ele possuía um alcance maior e mais profundo do que Yonvou suspeitava. Sexto passo do despertar do corpo dracônico: todos os poderes foram liberados. Crack! Yonvou ativou todos os seus poderes. Quando liberou todas as suas restrições, o poder do Trono da Morte se espalhou por todas as direções e purificou a hostilidade dos espíritos infectados que estavam agindo como se quisessem engolir Yonvou a qualquer momento. Tum! Yonvou viu a legião infectada de grandes demônios dar passos para trás enquanto resistiam ao seu poder.
Por um breve momento, vergonha surgiu em seus rostos antes de se transformar em raiva por estarem sendo forçados a recuar por um mero humano. Ová! Gra! Eles rugiram e balançaram juntos suas espadas gigantes na direção de Yonvou. Apesar de suas alturas monstruosas, que iam de vários metros até dezenas de metros, seus movimentos eram ágeis. Yonvou aumentou seus poderes mágicos enquanto apertava o punho da baioneta mágica. Quando seu coração dracônico e a pedra filosofal ressoaram com ela, a baioneta mágica tremeu como se fosse quebrar a qualquer momento. Com um simples movimento, chamas pretas e vermelhas surgiram como faíscas sobre a lâmina, alcançando até os céus. As chamas se condensaram e se transformaram em relâmpagos. Espada relâmpago, comprimindo a arte da espada meteórica ao extremo, Yonvou brandiu o poder que foi temperado pela chama original. Bum! Todos os grandes demônios próximos foram eliminados. Fragmentos de espadas quebradas voaram pelo ar e membros cortados se espalharam pelo chão. O campo de batalha inteiro ficou coberto por sangue. Porém, o golpe de Yonvou não foi longe o suficiente. Guerreiros veteranos levantaram suas espadas e refletiram o golpe de Yonvou à força. As ondas sônicas espalharam fragmentos de espada em todas as direções, achatando instantaneamente as colinas do andar. Yonvou estalou a língua. Ele tinha usado uma porção de sua energia de espada, mas eles conseguiram contra-atacar seu ataque facilmente. Parecia que cada espírito possuía poder comparável ao de um deus. Além deles estava o grande guerreiro, o grande demônio do caos. Será que faz sentido esperar que o grande demônio do caos esteja no mesmo nível do rei do mar demoníaco? Yonvou não teria achado estranho se todos por um de repente abrisse uma porta no céu e aparecesse para impor restrições. Yonvou estalou a língua mais uma vez. Parecia que entrar na etapa oculta não seria tão fácil quanto ele pensou. Os guerreiros balançaram suas espadas gigantes ao mesmo tempo e rasgaram o espaço em pedaços. Um vento de espada coletivo junto com poder mágico comprimido saiu voando pelo céu e caiu na direção da cabeça de Yonvou. Yonvou aumentou seu poder mágico ao máximo, pois seria inútil se segurar. Ele balançou a baioneta mágica para baixo mais uma vez. Uma energia de espada muito maior explodiu no chão. O golpe continha tanto poder e força que não podia ser comparado ao que Yonvou executou um momento atrás. Uma cratera de vários quilômetros de diâmetro apareceu onde seu relâmpago atingiu. Luz e calor pulsavam enquanto uma nuvem de poeira se espalhava em todas as direções. Dessa vez, nenhum dos grandes demônios guerreiros saiu ileso. Não sobrou nada. O ataque de Yonvou nem permitiu que os espíritos recusassem a morte, eles foram todos incinerados completamente. Yonvou continuou balançando sua baioneta mágica, usando sua energia de espada cada vez mais. Os espíritos infectados não tinham como resistir. Eles nem tiveram a chance de respirar quando um relâmpago vermelho escuro enorme caiu do céu e atingiu o chão. Não tinha como evitá-lo. O andar foi destruído e agora não podia mais ser usado. A única palavra que surgiu na mente de Yonvou com essa visão foi aniquilação. Ele não tinha se movido um único passo. A Sociedade Divina Deva ficou surpresa com a sua habilidade esmagadora. A Sociedade Divina Asgard grita com sua habilidade inacreditável. A Sociedade Demoníaca Linfernal está considerando seriamente a proposta de aliança. A maioria dos deuses está em silêncio. A maioria dos demônios está em silêncio. Os deuses e demônios que estavam expressando seu espanto em voz alta até agora caíram no silêncio. Yonvou não escondeu suas ações dos olhares do mundo celestial, diferente de quando lutou contra a demonização. Guerreiro Antigo Infectado 32 foi adicionado à sua coleção de almas. Guerreiro Antigo Infectado 2107 foi adicionado à sua coleção de almas. Um grupo de sombras se espalhou rapidamente pelo campo de batalha e coletou o resto dos espíritos e suas almas, sugando-os para a coleção de almas um atrás do outro. Essas poderiam não ser as almas dos gigantes, mas coletar seus pensamentos em forma de espíritos era uma colheita tremenda.
Além disso, as almas dos gigantes que conseguiam lutar até mesmo contra os deuses não poderiam ser contidas por um mero mortal. Os restos desses espíritos seriam de grande ajuda no fortalecimento dos familiares de Yonvou. Diz Pluto que ainda não havia recuperado sua força, também se beneficiaria bastante. Ou talvez eu deva criar uma nova unidade. Os olhos de Yonvou brilharam estranhamente. Guerreiro antigo infectado 1994 foi adicionado à sua coleção de almas. Agora que o tronco do grande demônio do caos foi despedaçado, somente o espírito do grande guerreiro restou. Svish. Em Milão. O braço direito do grande guerreiro, ainda segurando a espada gigante, foi cortado completamente. O braço pairou pelo ar por um momento e Yonvou conseguiu ver os olhos do grande guerreiro tremendo levemente. Espada devoradora de espíritos de Hades. Yonvou estendeu sua mão esquerda e tentou absorver tudo que tinha sobrado do espírito do grande guerreiro. Essa era uma oportunidade de ouro para adquirir os fatores da raça dos gigantes. Continua no próximo vídeo.